Olha, novidades sobre o caso da Porsche, né? Que não é o caso da Porsche, é o caso de um motorista que acelerou uma Porsche indevidamente e provocou esse acidente. Aí a gente falou bastante do caso ontem, né? Tem muita gente falando do caso hoje também, né? Ontem foi um caso que aconteceu durante o fim de semana na Salim Farah Maluf, avenida importante aqui da Zona Leste de São Paulo. Um motorista de aplicativo, um senhor, trabalhando durante a madrugada, foi abalroado pela... Olha aí o vídeo. Nossa. O senhor está num Renault Sandero, num aplicativo lá 2h29 da manhã, de domingo, né? Madrugada de sábado para domingo. E aí vem uma Porsche, o limite de velocidade aí é 50 km por hora, para vocês terem uma ideia, né? E a Porsche vem e leva tudo que havia pela frente e havia ali um ser humano dirigindo aquele automóvel, morreu na hora. Hoje, o portal UOL traz trechos do depoimento da mamãe do rapaz que dirigia a Porsche. 24 anos. O nome dele, acusado de homicídio, né? Ele é formalmente acusado de homicídio com dolo eventual, segundo a Polícia Civil de São Paulo, então isso não é uma adjetivação, é um fato. A mãe do acusado de homicídio com dolo eventual, Fernando Saster de Andrade Filho, motorista da Porsche que bateu contra um Sandero e matou um motorista de aplicativo, disse em depoimento que não levou o filho ao hospital, como ela tinha dito à polícia, que a liberou do local do acidente por ter dormido após tomar um relaxante muscular. Certo? É isso. Ela não levou o filho ao hospital porque tomou um relaxante muscular e deu muito sono. Mãe de motorista de Porsche diz ter chegado ao local do acidente antes da PM. A Polícia Civil, Daniela Cristina de Medeiros Andrade, 45 anos, minha idade, disse que ficou sabendo do episódio ao ligar para o celular do filho e perceber que o aparelho estava parado no mesmo local. Não entendi nada aqui. Vocês entenderam? Também não entendi nada, eu fiquei confusa. Após ser informada da colisão por um homem que atendeu a ligação, Daniela disse ter ido a Salim Farah Maluf, onde ocorreu a batida. Ela chegou antes da Polícia Militar. Isso é contraditório em relação ao depoimento da Polícia Militar, dos policiais militares que estavam atendendo a ocorrência, que disseram que liberaram o rapaz do local, a pedido da mãe, para que ele fosse atendido no Hospital São Luís. Foram até o Hospital São Luís, não submeteram o rapaz ao bafômetro. Ele não tinha aparentemente nenhum ferimento grave, porque ele chegou poucas horas depois na delegacia, do jeito que vocês viram aí. Aquela imagem dele é de ontem, segunda-feira. Essa imagem aí, olha. Né? Então, assim, a não ser que ele tenha reparado algum ferimento interno, o que seria grave, né? Não imagino que ele estivesse de pé aí poucas horas depois. Ele não tinha nenhum ferimento, ele não tem nenhum ferimento aparente que indique que ele tivesse de ter sido levado imediatamente para o hospital sem ser submetido ao teste do bafômetro, sem que a perícia chegasse, sem que a investigação chegasse e sem que a polícia decidisse o que fazer, e não a mãe dele. Né? E aqui eu reforço a pergunta que eu fiz ontem. Se fosse o contrário, a polícia teria liberado esse motorista do Sandero por ter matado um rapaz de 25 anos, 24 anos numa Porsche? Se a mulher dele chegasse lá para buscá-lo, não, eu vou levar o meu marido até o hospital aqui, depois vocês conversam com ele lá. Não, ele faz o bafômetro depois. Teriam liberado o motorista do Sandero se ele tivesse matado o motorista do Porsche? Acho que é uma pergunta que cada um de nós pode usar para fazer uma reflexão, né? O condutor da Porsche estava atordoado e sem saber o que havia acontecido, disse a mãe. Em depoimento, é mãe, né? Mãe é mãe. Ela disse que o filho estava em estado de choque e se queixava de dores, o que provavelmente aconteceu mesmo, afinal de contas foi uma pancada e tanto, né? Matou outra pessoa. Ele ainda teve a sorte de se queixar de dor. Mãe de Fernando nega a fuga e diz que saiu do local do acidente com autorização da PM ao argumentar que levaria o filho ao hospital. Ela disse ainda que o motorista do Porsche antes deu a sua versão sobre a colisão e que ela deixou o número do celular com os agentes. Em nota, a defesa de Fernando já havia negado fuga do local do crime. A PM apura possível erro de 2 policiais que atenderam a ocorrência que causou o acidente e teriam permitido que o motorista que causou o acidente deixasse o local. Daniela disse ter ido até a casa de Fernando antes de procurar atendimento médico. Ela disse que mudou de ideia porque a casa do filho fica perto do local do acidente. Foi nesse momento que ela disse ter tomado um relato. Então, a história dela é a seguinte. Ela chegou ao local do acidente
antes da PM, certo? Pelo que eu estou entendendo aqui do depoimento. Ela chega antes do local do acidente, porque ligou para o celular do filho, um homem atendeu e disse que o dono daquele celular tinha se envolvido no acidente. Chegou lá, o rapaz estava com dores no corpo, ela chegou antes da PM, mas depois ela disse que pediu a PM para ir embora, ou seja, então nesse meio tempo a PM chegou. A PM chegou e liberou o rapaz, sem fazer teste de bafômetro, para que a mãe o tirasse do local do acidente em que ele tinha matado uma pessoa. O sujeito não estava morto ainda, né? O rapaz não estava morto, mas ele morreu no hospital, ou seja, um ferimento grave. A PM permite que a mãe leve um dos envolvidos no acidente de trânsito gravíssimo, o vivo, porque o outro, né? O vivo foi retirado de lá pela mãe, pararam em casa antes de ir para um hospital. Em casa ela toma um relaxante muscular. Deve ter tomado Zolpidem. Dorme ao ponto de não atender o celular, porque ela tinha deixado o número do celular com a PM. A PM não encontra mais ninguém, vai até o hospital, onde ela disse levaria o filho, mas ela estava dormindo na casa do filho, porque o relaxante muscular fez um efeito potente, ela capotou. Essa é a história. Horas depois ele se apresenta à polícia, a polícia pede a prisão preventiva, a justiça não aceita, ele vai responder por homicídio com dolo eventual em liberdade. Ela disse que esqueceu o celular no carro, por isso não atendeu as ligações da PM, também estava dormindo. A PM queria que ele fizesse o teste, a PM foi correr. É tanto absurdo que eu não sei nem onde eu paro. Eu estou falando aqui, daqui a pouquinho eu sei que eu estou falando demais, mas a PM ligou para a mãe, para o rapaz se submeter ao teste de bafômetro. A única coisa que eu peço é invertam as posições. Só isso. Vamos inverter as posições. Um motorista de aplicativo num Sandero mata um herdeiro de uma imobiliária, de uma construtora, de uma incorporadora em São Paulo de 25 anos. A PM o liberaria do local sem fazer o bafômetro, pegaria o telefone dele e diria: depois eu vou atrás de você para fazer o teste do bafômetro. A mulher dele diria: ele não foi ao hospital onde a gente combinou de se encontrar porque eu tomei um relaxante muscular muito forte, dormi, perdi a consciência. Nani, e aí? O depoimento da mãe era... Espero que tenha ajudado pra polícia, porque pra gente que pegou, né, o que ela falou, que tentou aí ler essas informações de outras, de matérias na internet, assim, pra mim, acabou ficando um pouquinho mais confuso. Essa questão que você levantou, né, de perceber que estava parado no mesmo lugar. Então, o menino, ele estava compartilhando uma localização ali com a mãe, aí ela estava vendo às 2 horas da manhã, percebeu que parou, apareceu ali, de repente, antes da PM, menino estava atordoado, confirmou, né, que a PM autorizou que levasse, aí foi para casa do filho, antes de procurar o atendimento médico, que ela disse para a polícia que ela ia procurar, tomou relaxante muscular, os dois tomaram banho porque estavam muito sujos, porque ele estava deitado no acostamento, deitado ali na via, ela deitou para também acudir o menino, aí ela esquece o celular no carro, eles não fazem o bafômetro, enfim, realmente é muita questão aí, muita ponta solta ainda, né, e ainda bem que tem as imagens, que supostamente tem as imagens das câmeras das fardas, né, dos policiais, porque aí a ouvidoria está cobrando, então, isso para entender, de fato, o que motivou essa liberação, para que o menino, mesmo que ele precisasse de um atendimento médico, mas para que a mãe fizesse isso, né, para que eles liberassem ele de qualquer forma, e também algumas informações aqui, você mencionou, né, que foi pedida a prisão, mas que a justiça negou. Aí também encontrei uma matéria aqui do site Metrópolis falando sobre esse posicionamento da juíza, dizendo que ela reconheceu a gravidade dos fatos, mas alegou que a Polícia Civil não justificou os requisitos legais necessários para que a prisão temporária do condutor, então, fosse decretada, que ela diz ali que seriam necessários que preenchesse pelo menos 2 requisitos. Então, ele não ter o endereço fixo que ele tinha, essa possibilidade de atrapalhar a investigação e responder a crime grave. E disse que é cedo demais para concluir que o empresário cometeu homicídio com dolo eventual.
todo esse entendimento que foi bem diferente do Ministério Público, que também defendeu a prisão. O delegado também, né, outras informações aqui do site Metrópolis, que o delegado que tomou ali o depoimento, o delegado do DP de Tatuapé, disse que ele não demonstrou arrependimento durante o depoimento dado e que indiciou, então, ele por homicídio com dolo eventual, lesão corporal e fuga do local do acidente, que é justamente essa questão que também está aí, né, muito... A defesa está defendendo muito que não houve a fuga, porque a polícia autorizou, mas, enfim, muitas pontas soltas ainda. E essa questão também, de que ele disse que estava um pouco acima do limite da via, né? A gente vê pelas imagens. O contrário do que dizem as testemunhas, né? Um pouco acima. Não tem. Ali, pelo menos, ele estava... O limite é 50. Se você tá 70, você tá um pouco acima, né? Mas, enfim, a perícia vai dizer qual é a velocidade dele, né? Tem muita ponta solta mesmo, né? Aliás, o que não falta nesse caso é ponta solta. A única que fecha pra mim é a que eu disse ontem aqui. Se o cara tem poder e dinheiro, ele tem 90% do caminho cumprido pra não ser responsabilizado por nada. E não é só aqui. É aqui também. A gente tem essa mania de dizer, porque o Brasil isso, porque o Brasil aquilo. Aqui tem um agravante. Crime de trânsito é um crime impune. Não é? Tanto é que tem aquele deputado Carli Filho, lá do Paraná, que está solto até hoje. Ele decolou com o carro e decepou a cabeça de dois jovens no trânsito. Foi isso que aconteceu. É feio falar isso, é pesado, mas foi isso. Ele decapitou duas pessoas, o carro dele decolou, tamanha velocidade que ele desenvolveu numa determinada avenida lá de Curitiba. O cara está solto até hoje. Assim, crime de trânsito no Brasil... é impune. Qualquer um de nós está sujeito a se envolver num acidente de trânsito. Isso é inerente à condição de motorista, de pedestre, de motociclista, de passageiro. Ninguém está livre disso. E, inclusive de se envolver num acidente de trânsito com vítima. Pode acontecer com qualquer um de nós. Agora, é preciso avaliar quais são as circunstâncias em que você se envolve num acidente. Você pode se envolver num acidente, eventualmente provocar a morte de alguém, mas dirigindo com responsabilidade, dirigindo com cuidado, pode cometer um erro. Sim. Evidente que pode acontecer, e infelizmente acontece, e não é pouco, não é com uma frequência baixa. Agora, existem outras condições, quando o limite de velocidade é de 50 e você anda muito mais veloz do que isso, quando você se recusa a fazer teste de bafômetro, quando um policial militar te libera do local do acidente de trânsito para que você vá para casa, quando sua mãe vai te buscar e diz que dormiu porque tomou um remédio muito forte, né? Então tem acidente e tem acidente, né? Tem acidente que é um acidente, e tem acidente que se assemelha a um assassinato. Mas a nossa legislação trata tudo isso como se fosse a mesma coisa. Eu só dizia, para passar para o Urian, que a gente diz, porque o Brasil... A gente acabou de ver o que aconteceu com o Daniel Alves na Espanha. O cara pagou pelo estupro. Ele estuprou uma mulher, foi condenado e falou, quanto é? É tanto. Toma aqui, vou embora. Foi isso que aconteceu. Eu estava fazendo uma festa na casa dele meia hora depois de sair da cadeia. Então, infelizmente, não é só aqui. Não tenho, enfim, não tenho autoridade para dizer que é um problema generalizado, mas desconfio que seja. Alguns lugares um pouquinho mais difícil, em outros nem tanto, mas com dinheiro, fama, poder, a chance de você escapar se fizer alguma bobagem, olha, é monstruosa, viu? Eu concordo com essa análise e acho que é óbvio que existe uma cultura da impunidade no Brasil, onde já está praticamente aceito entre todo mundo aqui que pessoas ricas, pessoas poderosas, elas vão ter um tipo de tratamento diferente. Mas eu ainda arriscaria dizer que num país com a desigualdade igual a do Brasil, eu estava até vendo uma lista ontem mesmo, de 200 países, o Brasil é o 14º país mais desigual do mundo, estava empatado, se eu não me engano, com o Congo. É óbvio que essa desigualdade ela não vai ser observada somente no consumo das pessoas, no poder de compra das pessoas, mas também naquele tipo de tratamento legal que elas vão ter, no tipo de defesa que elas vão poder contratar e vão acabar se safando de realmente pagarem pelos seus crimes. É muito, muito triste, é lamentável que isso aconteça e, bom, não sei o que dizer sobre isso. Pressionar, né? Eu acho que a gente tem uma obrigação, quem tem
sempre com responsabilidade, né? Lembrando que não é a gente quem faz a acusação, não é a gente quem julga ninguém, não é? Mas também não somos idiotas, não é? Estamos na estrada já faz algum tempo também para saber como as coisas acontecem, né? Tem só um aspecto importante também, que talvez, pelo menos na minha visão, que por que a gente está discutindo esse caso especificamente? Porque tem imagens. E se tem imagens que chocam de um carro de mais de R$1 milhão destruindo, matando alguém, essas imagens vão parar na mídia, né? Então é muito provável até que se houver algum tipo de punição, essa punição ocorra porque chegou até a imprensa e foi discutido publicamente. Mas e todos os outros casos que ocorrem no Brasil que não tem imagens, não tem registros e não são discutidos nos jornais, no Flow News, né? Então, é isso, assim, a gente tem que prestar atenção, a gente tem que cobrar as autoridades, os políticos, para que não continue desse jeito. Pois é, eu estava dizendo exatamente isso, que assim, o nosso papel é cobrar que haja um processo justo, que haja um andamento justo da morte de um homem que estava trabalhando e morreu num acidente de trânsito, que, repito, pode acontecer com qualquer um de nós, a qualquer instante, num trânsito enlouquecido como esse da cidade de São Paulo. Ninguém está livre de se envolver num acidente, mas as circunstâncias são atípicas, ou nem tanto, infelizmente, mas são atípicas. É um rapaz de 24 anos dirigindo uma Porsche. Eu ontem até perguntei aqui, por que alguém de 24 anos tem que ter uma Porsche? Sinceramente, e aqui não é nenhuma ode ao socialismo, não estou questionando o dinheiro da família, se eles têm muito, se ganharam legitimamente, que tenham cada vez mais, não é esse o problema. Mas dá para um rapaz, né, o pessoal pega no pé aqui no chat, o cara acabou de sair da adolescência, faz 6 anos que ele tem carteira de habilitação, dá um Porsche para um cara desse, qualquer um, de 24 anos, mas enfim, se a família quer, né? Mas um carro com tamanha potência para andar numa cidade como São Paulo, em que o limite de velocidade, o mais alto é 70 km por hora? Dentro da cidade é isso, não é? Né? No corredor aí, norte-sul, um trecho do corredor norte-sul e na marginal, nas marginais, 70. O limite máximo de velocidade dentro da cidade de São Paulo é 70 km por hora. Uma cidade esburacada. Mas enfim, cada um tem o carro que pode, cada um tem o carro que quer, se ganhou honestamente. É uma decisão que a família toma. Um exagero, mas é uma decisão que a família toma. Dá um Porsche, não pelo preço do Porsche, pela potência do Porsche, na mão de uma pessoa recém-habilitada, com 6 anos de habilitação, e que demonstrou não ter a maturidade adequada para dirigir a Porsche numa madrugada, de sábado para domingo, acima da velocidade permitida no local. Pouco ou muito, a perícia vai dizer. Usando álcool, não vamos saber. Infelizmente não vamos saber. E aí entra o ponto em que a gente tem de entrar, que é cobrar que todo mundo seja submetido às mesmas regras, não importa se dono de um Porsche ou dono de um Sandero. Por isso é que eu faço a pergunta, se fosse o contrário, o cara não teria sido liberado. Não adianta dizer que teria. Não teria sido liberado. Primeiro que a mulher dele provavelmente estava dormindo depois de um dia de trabalho, porque ele estava trabalhando. E se o sujeito tem de trabalhar na madrugada de sábado para domingo é porque ele precisa. Ninguém sai de casa para dirigir por aplicativo na madrugada de sábado, domingo. Talvez exista um ou outro caso que alguém faça isso por prazer, Mas eu tenho certeza que o cara preferia estar dormindo em casa com a família dele, descansando. Fatalmente o cara preferia estar descansando em casa com a família dele. Esperando a Páscoa, né? Que tem muita gente que comemora. Exatamente. Domingo de Páscoa, deixando ovos de Páscoa para a família, enfim. Então, a minha cobrança aqui é pelo justo. E o justo é que todos nós tenhamos os mesmos direitos e deveres, independentemente se a gente tem um Sandero ou tem um Porsche. Se você mata alguém e tem um Porsche, o processo tem que ser um. Se você tem um Sandero e mata alguém que está num Porsche, o processo tem que ser o mesmo. E não foi o menino do Porsche, o rapaz do Porsche, o garoto do Porsche, o recém-habilitado do Porsche, o agora acusado de assassinato do Porsche, teve um tratamento melhor porque ele tem um Porsche. E o Porsche significa poder e significa dinheiro. Ele escapou do bafômetro, ele pôde ir embora para casa, a mãe dele não atendeu o celular, a mamãe dele não atendeu o celular porque tomou um remédio e dormiu. Mais, né? Deveria ter um mínimo de responsabilidade. Eu estou usando o menino aqui de maneira irônica, porque ele foi tratado como um... A mamãe foi buscar, não é isso? No local do acidente e conseguiu liberá-lo, sabe Deus prometendo o quê?
Não é? Isso precisa ser investigado também. Não é? É só chegar com a PM é tão compreensiva assim? Fala assim, não, ele não tá legal, você tá vendo, ele tá assustado, eu vou ali no hospital. Não, depois ele faz o bafômetro, espera um pouquinho. A gente me liga. Daqui a pouco eu te atendo. É assim? Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.